Quando a xícara de café quente atingiu meu rosto, senti mais do que a dor da queimadura. Senti o peso de 40 anos de silêncio e sacrifício desmoronando sobre mim. Meu próprio filho, meu Ricardo, havia chegado ao limite da sua arrogância. Ali, sentada naquela poltrona florida que comprei há 20 anos no centro de São Paulo, com o líquido escuro escorrendo pelo meu cabelo grisalho e manchando minha blusa azul clara, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. O café ainda escorria pelo meu rosto quando ouvi aquelas palavras cortantes. Você é pobre e não faz nada da vida. A voz dele, tão semelhante à do pai, mas carregada de um desprezo que meu marido jamais demonstrou, reverberava pela sala modesta do meu apartamento no Jardim Paulista. Não respondi. Apenas olhei para ele. Este homem de 38 anos, vestido em seu terno azul marinho impecável, a gravata vermelha perfeitamente alinhada, os sapatos italianos que custaram 3 meses do que ele pensava ser minha aposentadoria completa. Por um momento, vi nele o menino que embalei em meus braços, que chorou quando ralou o joelho no parquinho da Praça Buenos Aires, que me pedia para contar histórias antes de dormir. Em que momento meu filho se transformou neste estranho que me olhava com tanto desdém? Talvez quando começou no banco e percebeu que seus colegas tinham mães que frequentavam salões de beleza caros e vestiam roupas de marca. Talvez quando sua esposa Carla o deixou, incapaz de suportar sua obsessão por status e dinheiro. Ou talvez tenha sido um processo lento, gradual, como água corroendo uma pedra. Levantei-me em silêncio. Meus 70 anos pesavam menos do que o olhar de Ricardo sugeria. Caminhei até o pequeno banheiro do corredor, onde lavei o rosto e troquei a blusa manchada. No espelho, vi os olhos de uma mulher que construiu um império, enquanto fingia viver na simplicidade. Vi as marcas do tempo, as rugas que contavam histórias de negociações milionárias feitas às escondidas, de viagens internacionais disfarçadas de visitas a uma prima inexistente em Minas Gerais, de reuniões com investidores em cafés discretos, enquanto meu filho acreditava que eu jogava dominó com outras senhoras. Voltei à sala. Ricardo estava ao telefone, provavelmente com algum cliente do banco, sua voz agora suave e profissional, como se o homem que acabara de jogar café em sua mãe de 70 anos fosse outra pessoa. Peguei minha bolsa simples, de couro já gasto, onde guardava um celular especial, conhecido apenas por minha advogada Luísa e por Eduardo, o gerente do banco onde mantinha minhas contas secretas. Naquele aparelho, eu controlava investimentos que Ricardo jamais poderia imaginar. Vou sair, disse simplesmente. Ricardo mal ergueu os olhos de seu telefone, fazendo um gesto displicente com a mão, como quem dispensa um empregado. Saí do apartamento, fechei a porta e, pela primeira vez em décadas, não precisei fingir. Não precisei esconder o andar firme de uma empresária bem-sucedida sob a postura levemente curvada que havia adotado ao longo dos anos. Desci pelo elevador de serviço, como sempre fazia, um hábito que Ricardo considerava mais uma prova da minha insignificância. No térreo, não caminhei até o ponto de ônibus como de costume. Segui para a esquina da Alameda Santos, onde Paulo, meu motorista particular, me esperava no Audi preto com vidros escuros. Para a mansão, dona Helena? Ele perguntou, abrindo a porta traseira. Não, Paulo. Hoje vamos para o escritório na Faria Lima. É hora de colocar o plano em ação. Ok. Durante o trajeto, observei São Paulo pela janela do carro. A cidade que me viu nascer, crescer, casar, enviuvar e, secretamente, tornar-me uma das mulheres mais ricas do país. As mesmas ruas que percorri de ônibus e metrô, fingindo ser apenas uma senhora comum, agora passavam rapidamente enquanto eu era conduzida em um carro executivo. A cidade não mudava. Eu é que finalmente permitia que minha verdadeira realidade viesse à tona. Repassei mentalmente cada etapa do plano que havia elaborado ao longo dos anos. Não era uma ideia nascida do impulso ou da raiva momentânea. Era um plano meticuloso, desenvolvido inicialmente como uma precaução, depois como uma necessidade, e agora como uma forma de justiça. Cada documento falsificado por Ricardo, cada pequena quantia desviada das minhas contas modestas, cada comentário depreciativo, tudo estava registrado, catalogado e seria usado. No 24º andar do edifício espelhado na Avenida Faria Lima, Luísa me esperava em seu escritório.
Aos 65 anos, era minha advogada e amiga há mais de 3 décadas. Foi ela quem me ajudou a estruturar meus negócios de forma que pudesse mantê-los completamente separados da minha vida familiar. Ele finalmente cruzou a linha? Perguntou assim que entrei, notando imediatamente a leve vermelhidão em meu rosto, marca deixada pelo café quente. Sim, respondi, sentando-me na cadeira de couro diante de sua mesa de mogno. Acho que chegou a hora de revelarmos a verdade. Luísa assentiu, abrindo uma pasta onde guardava o que chamávamos de Protocolo Ricardo. Ali estavam todas as instruções para ativar o plano que, em breve, viraria a vida do meu filho de cabeça para baixo. Tem certeza, Helena? Depois que começarmos, não haverá volta. Toquei levemente o rosto onde o café havia queimado. Tenho. Por anos, acreditei que poderia educá-lo pelo exemplo, que viver modestamente o ensinaria o valor do trabalho, da humildade, do respeito. Falhei. Agora, só resta a lição mais dura. Luísa pegou o telefone e discou um número. Doutor Mendes? É a doutora Vasconcelos. Podemos iniciar o procedimento que discutimos. Doutor Mendes era o médico que coordenaria a encenação da minha morte no hospital. Um homem discreto e confiável, que trabalhava no Instituto Helena Campos, a fundação para idosos carentes que criei secretamente anos atrás. Enquanto Luísa fazia os arranjos, caminhei até a janela do escritório. De lá, podia ver o horizonte de São Paulo, uma cidade de contrastes, assim como havia sido minha vida. Construí um império imobiliário começando com a pequena herança deixada pelo meu marido. Multiplicamos o negócio entre ativos não identificados por meio de empresas no exterior com domicílio fiscal em São Paulo. Mas, após sua morte prematura, decidi criar uma vida dupla. Para o mundo, e principalmente para meu filho, eu era apenas uma viúva de classe média que vivia de uma modesta aposentadoria. Na realidade, comandava um conglomerado que empregava mais de 5.000 pessoas. Meu celular especial vibrou. Era uma mensagem de Júlia, minha neta de 19 anos. Vó, estou preocupada. Pai acabou de me ligar dizendo que você saiu de casa após uma discussão. Está tudo bem? Júlia era a única pessoa da família que suspeitava da minha verdadeira condição. Sempre muito observadora, havia notado pequenos detalhes ao longo dos anos. O respeito excessivo com que era tratada em certos estabelecimentos, ligações misteriosas que recebia, a facilidade com que resolvia certos problemas que normalmente exigiriam dinheiro ou influência. Estou bem, querida. Venha me encontrar no café da livraria na rua Oscar Freire em 1 hora. Tenho algo importante para te contar. Era hora de trazer Júlia completamente para dentro do plano. Ela seria fundamental para o que estava por vir. Quando desliguei o telefone, Luísa voltou com mais documentos. Tudo pronto. Em 3 dias você sofrerá um infarto fulminante e será declarada morta no Hospital Sírio-Libanês. Já contatei o delegado Souza e o promotor Mendonça. Eles estarão presentes na leitura do testamento com as provas dos crimes de Ricardo. Assenti, sentindo uma estranha mistura de tristeza e determinação. Não era assim que imaginei revelar minha verdadeira identidade ao meu filho. Sonhei com o momento em que, talvez quando ele amadurecesse, poderia mostrar tudo o que construí, passar adiante o legado de trabalho e perseverança. Mas Ricardo escolheu outro caminho. E quanto a Carla, a ex-esposa dele, ela confirmou presença? Perguntei, relembrando das muitas conversas secretas que tive com minha ex-nora após o divórcio. Sim, ela estará lá. Disse que não perderia por nada. Luísa guardou os documentos. Helena, ainda está em tempo de reconsiderar. Uma revelação sem o componente criminal seria igualmente impactante. Olhei novamente pela janela, para a cidade que escondia tantos segredos quanto eu. Não, Luísa. Ricardo precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas idosas que sofrem abusos e não têm como se defender. Esta não é mais apenas a minha história. É um símbolo de justiça. Saí do escritório para me encontrar com Júlia, sentindo o peso da decisão que acabara de confirmar. Por décadas, vivi na sombra para proteger meu filho da pressão da riqueza, para que ele construísse seu próprio caminho. Agora, usaria essa mesma riqueza para ensiná-lo a lição mais importante de todas. Respeito não se compra,
se conquista. E algumas dívidas, como a que ele tinha comigo, são pagas da forma mais inesperada. O café-livraria na Oscar Freire estava tranquilo àquela hora da tarde. Escolhi uma mesa discreta no fundo, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notada. Pedi um chá de ervas. Nunca mais tomaria café, não depois daquele incidente. A lembrança ainda queimava tanto quanto o líquido em minha pele. Júlia chegou pontualmente, como sempre. Minha neta havia herdado minha disciplina e pouco do temperamento volátil do pai. Aos 19 anos, cursava Direito na USP e trabalhava meio período numa ONG que oferecia assistência jurídica gratuita para idosos. Ironicamente, ela escolheu este caminho sem saber que eu era a principal financiadora anônima da organização. Vó! Ela me abraçou com cuidado, seus olhos examinando meu rosto em busca de marcas do incidente que o pai mencionara. O que aconteceu? Papai estava estranho no telefone. Peguei suas mãos entre as minhas. Eram mãos jovens, mas fortes, com unhas curtas e bem cuidadas. Mãos de quem se preparava para construir algo significativo no mundo. Júlia, o que vou te contar agora ficará entre nós por enquanto. É sobre quem eu realmente sou. Naquela tarde, revelei à minha neta o que escondi do mundo por 4 décadas. Mostrei fotos no celular especial, da mansão em Alphaville, do escritório na Faria Lima, das propriedades em 5 estados, dos projetos sociais que mantinha anonimamente. Contei sobre os investimentos iniciados com seu avô e multiplicados após sua morte. Expliquei como criei uma fachada de simplicidade para proteger Ricardo das armadilhas da riqueza fácil. Mas por que, vó? Por que esconder tudo isso por tanto tempo? A pergunta de Júlia era legítima. Olhei pela janela do café para as pessoas que passavam apressadas pela calçada. Quando seu avô morreu, Ricardo tinha apenas 8 anos. Herdamos não apenas o patrimônio inicial, mas também conexões importantes no mercado imobiliário. Poderia ter assumido publicamente o controle dos negócios, mudado para uma mansão, matriculado seu pai nas escolas mais caras. Mas algo me dizia que este não era o caminho. Tomei um gole do chá, organizando memórias de décadas atrás. Naquela época, observei muitos herdeiros de famílias ricas. Jovens que nunca precisaram lutar por nada, que cresceram achando que o mundo lhes devia tudo. Não queria isso para seu pai. Queria que ele desenvolvesse empatia, que entendesse o valor do trabalho, que construísse seu próprio caminho. Júlia ouvia atentamente, seus olhos inteligentes processando cada palavra. Então tomei uma decisão. Manteria nossa vida aparentemente modesta. Controlaria os negócios discretamente, através de intermediários confiáveis. Ricardo cresceria como um menino comum, frequentaria escolas públicas, aprenderia a valorizar cada conquista. Mas não funcionou, concluiu Júlia, com uma perspicácia que me lembrava de mim mesma na juventude. Não, admiti com pesar. Em vez de desenvolver gratidão e humildade, seu pai cultivou ressentimento. Viu outras famílias com mais conforto e me culpou pela nossa aparente limitação financeira. Quanto mais ele reclamava, mais eu me fechava, esperando que eventualmente ele amadurecesse. Expliquei a Júlia como, ao longo dos anos, a distância entre nós aumentou. Ricardo conseguiu um emprego no banco por mérito próprio. Isso eu tinha que reconhecer. Mas, ao invés de usar essa posição para crescer genuinamente, tornou-se obcecado por status e aparências. Casou-se com Carla mais pelo que ela representava socialmente do que por amor. Quando ela percebeu isso e o deixou, seu ressentimento contra mim apenas cresceu. Ele começou a me tratar como um fardo. A idosa inútil que vivia de aposentadoria, que não entendia o mundo moderno, que era um impedimento para seu sucesso. Júlia apertou minha mão. Eu sempre achei estranho o jeito que ele falava com você. Por isso preferia ficar na sua casa nos fins de semana quando era mais nova. Sorri, lembrando dos sábados em que fazíamos biscoitos juntas na pequena cozinha do apartamento do Jardim Paulista. Aqueles momentos eram genuínos. Nem tudo em minha vida dupla era uma mentira. O que seu pai não sabe é que, enquanto ele construía sua carreira no banco, eu multiplicava nossa fortuna. Aquele apartamento simples onde moro é apenas um dos 27 imóveis que possuo só em São Paulo.
As reuniões semanais com amigas idosas no Café Sabor Brasileiro? São encontros com meus consultores financeiros e administradores de projetos sociais. Abri outro arquivo no celular, mostrando a Júlia o Instituto Helena Campos para Idosos Carentes. Um complexo imponente no bairro de Santana, onde centenas de idosos recebiam cuidados de saúde, assistência jurídica e atividades culturais. Este é meu verdadeiro legado, Júlia. Não apenas os imóveis ou investimentos, mas o que consegui fazer com eles. Minha neta parecia processar tudo aquilo com uma mistura de admiração e confusão. Mas vó, depois de perceber que não estava funcionando com papai, por que continuou escondendo? Era uma pergunta que eu mesma me fiz muitas vezes ao longo dos anos. No início, foi uma escolha consciente. Depois, virou hábito. E, eventualmente, virou uma forma de proteção. Contei a Júlia como, há cerca de 5 anos, comecei a notar pequenas retiradas das minhas contas bancárias normais. Aquelas que Ricardo acreditava serem minha única fonte de renda. Pequenas quantias, nada que afetasse significativamente meu suposto orçamento apertado, mas o suficiente para despertar minha desconfiança. Instalei câmeras discretas no apartamento. Contratei um investigador particular. E descobri que seu pai estava desviando dinheiro das minhas contas, falsificando minha assinatura em procurações e documentos bancários. Júlia empalideceu. Isso é crime. Sim. Estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. E quando comecei a questionar certos gastos, o tratamento dele piorou. As humilhações verbais começaram, o descaso, a impaciência. Até que hoje, toquei levemente o rosto, onde a marca da queimadura do café ainda estava levemente visível sob a maquiagem. Ele cruzou uma linha que não pode ser desfeita. Expliquei a Júlia o plano que Luísa e eu havíamos traçado, a falsa morte, a leitura do testamento, a revelação da verdade, a presença policial. Quero que você esteja lá, Júlia. Não para testemunhar a queda de seu pai, mas para entender que às vezes a justiça exige medidas extremas. E porque você é o futuro deste legado que construí. Minha neta ficou em silêncio por alguns instantes, seus olhos fixos na xícara de chocolate que havia pedido, mas mal tocara. O que acontecerá com ele? Com meu pai? A pergunta carregava o peso que eu mesma sentia. Afinal, apesar de tudo, Ricardo era meu filho, o menino que um dia embalei em meus braços. Ele enfrentará as consequências legais dos seus atos. Provavelmente cumprirá algum tempo de prisão, mas, diferente de muitos, terá uma rede de apoio quando sair, se escolher aceitá-la. Não. O resto da tarde foi dedicado aos detalhes práticos. Expliquei a Júlia que, nos próximos 3 dias, eu estaria na mansão em Alphaville, organizando tudo com Luísa. Depois, viria a encenação no hospital, a notícia da minha morte e, finalmente, a leitura do testamento onde tudo seria revelado. Quanto à fortuna, concluí, a maior parte irá para o Instituto e outros projetos sociais. Você receberá um fundo substancial, mas atrelado a cláusulas que garantam que o dinheiro seja usado responsavelmente. Quanto a Ricardo, hesitei, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Ele receberá o suficiente para recomeçar, mas apenas após cumprir certas condições. Uma delas será trabalhar no instituto, conhecendo de perto a realidade dos idosos que sofrem abusos familiares. Quando nos despedimos na porta do café, Júlia me abraçou com força incomum. Estou com você, vó. Sempre. Aquelas palavras significavam mais do que ela poderia imaginar. Por décadas, carreguei sozinha o peso dos meus segredos, da minha fortuna, das minhas decisões. Agora, finalmente, podia compartilhar parte desse fardo. Voltei para o carro onde Paulo me esperava. Para Alphaville, por favor. Durante o trajeto, observei a cidade transformar-se gradualmente. Os prédios comerciais deram lugar a condomínios residenciais, as ruas movimentadas a avenidas mais amplas, até chegarmos aos altos muros que cercavam o condomínio Alphaville 1. Na guarita, o segurança me reconheceu imediatamente. Boa tarde, dona Helena. Bem-vinda de volta. A mansão ficava no final de uma rua arborizada. Uma construção elegante, mas discreta para os padrões do local. Assim como eu, não precisava ostentar para afirmar seu valor.
Márcia, minha governanta há 25 anos, me esperava na porta. Era uma das poucas pessoas que conheciam minhas duas vidas. Dona Helena, graças a Deus a senhora está bem. Luísa me ligou contando sobre o incidente. Entrei na casa que poucos sabiam ser minha. Pisos de mármore italiano, obras de arte brasileiras nas paredes, móveis elegantes, porém confortáveis. Um lar que refletia quem eu realmente era. Uma mulher que valorizava qualidade e beleza, mas sem excessos desnecessários. Estou bem, Márcia. Fisicamente, pelo menos. No escritório principal, uma sala ampla com vista para o Jardim dos Fundos, encontrei Luísa já trabalhando. Papéis espalhados sobre a mesa de jacarandá, notebook aberto, telefone em mãos. Acabo de falar com o Dr. Mendes. Ela informou assim que entrei. Está tudo acertado para sexta-feira. O delegado Souza também confirmou presença para a leitura do testamento no sábado. Sentei-me na poltrona de couro, subitamente cansada. Não era apenas o peso dos meus 70 anos, mas o acúmulo de décadas vivendo uma vida dupla, de anos observando meu filho se transformar em alguém que eu mal reconhecia. Como foi com Júlia? Perguntou Luísa, servindo-nos 2 taças de vinho branco de uma garrafa que mantínhamos no pequeno frigobar do escritório. Melhor do que esperava. Ela é extraordinária, Luísa. Forte, perspicaz, compassiva. Como a avó, observou minha amiga com um sorriso. Tomei um gole do vinho, apreciando seu sabor delicado. Este era um dos pequenos luxos que me permitia em minha vida secreta. No apartamento do Jardim Paulista, bebia apenas um vinho de mesa barato, para manter as aparências. Conseguiu falar com Carla? Luísa assentiu. Ela ficou chocada, como esperado, mas não totalmente surpresa. Parece que sempre suspeitou que havia mais em você do que aparentava. Confirmou presença para sábado. Pensei em minha ex-nora. Uma mulher inteligente que Ricardo nunca soube valorizar adequadamente. Depois do divórcio, mantive contato discreto com ela, oferecendo apoio quando necessário. Nunca revelei minha verdadeira condição financeira, mas acredito que ela intuía algo. E quanto a Antônio? Nosso vizinho testemunhou o incidente do café? Sim, ele estava na escada quando aconteceu. A porta do seu apartamento estava entreaberta, e ele ouviu os gritos de Ricardo. Será uma testemunha importante. Os próximos dias foram de intensa preparação. Revimos documentos, confirmamos presença de pessoas-chave, refinamos cada detalhe do plano. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo. Mãe, onde você está? Sumiu há 2 dias. Sua voz não carregava preocupação genuína, apenas irritação. Provavelmente precisava de algo. Estou na casa de uma amiga. Respondi com a voz propositalmente frágil que adotava quando falava com ele. Precisava de um tempo para pensar. Pensar? Sobre o quê? Foi só um café, mãe. Você sempre dramatiza tudo. Fechei os olhos, controlando a indignação. Este era o homem que criei. Onde eu havia errado tanto? Volto amanhã, disse simplesmente. Ótimo. Preciso que você assine uns papéis do banco. Nada importante. Só burocracia da sua aposentadoria. Mais uma tentativa de fraude, certamente. Claro, filho. Amanhã conversamos. Na sexta-feira, o plano entrou em ação. Voltei ao apartamento no Jardim Paulista pela manhã. Ricardo já havia saído para o trabalho, deixando um conjunto de documentos sobre a mesa com um post-it. Assine onde está marcado. Não precisa ler, é só burocracia. Fotografei os documentos para adicionar as provas, mas não os toquei. Às 14 horas, conforme combinado, o Dr. Mendes ligou para o celular de Ricardo. Eu estava ao lado dele quando fez a ligação, de um número que apareceria como sendo do Hospital Sírio-Libanês. Senhor Ricardo Campos? Aqui é o Dr. Mendes. Sinto informar que sua mãe, Dona Helena Campos, deu entrada em nossa emergência com um quadro de infarto agudo do miocárdio. A situação é crítica. Observei o rosto de Ricardo enquanto ele recebia a notícia. Houve preocupação inicial, talvez um reflexo instintivo do menino que um dia amou sua mãe. Mas logo vi algo mais perturbador. Um cálculo frio nos olhos, como se estivesse imediatamente avaliando o que minha morte significaria para ele. Estou indo para aí, ele disse, desligando rapidamente. Assim que saiu do apartamento, ativei a próxima fase.
Uma ambulância particular, contratada para a encenação, me levou discretamente para os fundos do hospital, onde o Dr. Mendes me esperava. Ali, em uma sala privativa, preparamos tudo para o momento em que Ricardo chegasse. Quando ele entrou no hospital, foi informado que eu já havia falecido. Um corpo coberto em uma maca, com apenas poucos fios de cabelo grisalho visíveis, suficiente para enganá-lo sem que precisasse ver um rosto. Um atestado de óbito preliminar, assinado pelo Dr. Mendes. Uma enfermeira chorosa, comentando como eu havia chamado pelo meu filho nos últimos momentos. Ricardo fez o que era esperado. Assinou os documentos necessários, ouviu as condolências dos médicos, fez alguns telefonemas. Não vi lágrimas. Não houve colapso emocional. Apenas os procedimentos práticos de alguém lidando com uma inconveniência. Da sala onde observava tudo através de um circuito interno de câmeras, senti uma dor profunda que nenhuma riqueza poderia aplacar. Este era o verdadeiro fracasso da minha vida. Um filho que via a morte da mãe como pouco mais que um trâmite burocrático. "Está pronta para amanhã?" perguntou Luísa, que acompanhava tudo ao meu lado. Olhei para Ricardo uma última vez na tela, agora conversando com o agente funerário sobre os arranjos mais simples possíveis. Amanhã, na leitura do testamento, ele descobriria a verdade sobre quem eu realmente era, sobre o império que construí enquanto ele me desprezava, sobre as consequências de seus crimes. "Sim", respondi, com uma determinação renovada. "Estou pronta." A noite na mansão de Alphaville foi inquieta. Mesmo em minha suíte principal, com seu colchão ortopédico de alta tecnologia e lençóis egípcios de algodão, o sono não veio facilmente. Fiquei observando o teto, pensando no filho que acreditava que sua mãe estava morta. Parte de mim se perguntava se, em algum momento da noite, a consciência finalmente o alcançaria. Se ele acordaria em prantos, lamentando não apenas minha suposta morte, mas anos de tratamento cruel. Duvidava disso. Ricardo havia se tornado mestre em justificar suas próprias ações. Em sua mente, provavelmente eu merecia o desprezo. A velha inútil que não entendia o mundo moderno, que o impedia de alcançar seu potencial pleno, como se minha simples existência fosse um obstáculo para sua grandeza. Levantei-me antes do amanhecer e caminhei até a varanda que dava para o jardim dos fundos. O céu começava a clarear, prometendo um dia de sol, apropriado para as revelações que viriam. Abaixo, o jardineiro já trabalhava entre as rosas que cultivava com tanto cuidado. Ele não sabia que era o proprietário de um pequeno sítio nos arredores de São Paulo, uma propriedade que comprei silenciosamente e transferi para seu nome como agradecimento por décadas de serviço leal. Ele descobriria ao se aposentar daqui a poucos meses. Este era o tipo de coisa que me dava prazer. Usar minha fortuna discretamente para transformar vidas. Não para ostentar, não para impressionar, mas para fazer diferença real. O que Ricardo nunca entendeu é que o dinheiro em si tem pouco valor. É apenas uma ferramenta. O verdadeiro valor está no que fazemos com ele. Luísa chegou pouco depois das 8, trazendo consigo uma pasta com os documentos finais que seriam apresentados na leitura do testamento. "Bom dia, Helena. Conseguiu dormir?" "Pouco", admiti, enquanto nos acomodávamos na sala de estar. Márcia serviu café para Luísa e chá de camomila para mim. "Como estão os preparativos?" "Tudo conforme planejado. O escritório está pronto para a leitura às 15 horas. O delegado Souza e o promotor Mendonça chegarão discretamente pelos fundos. Júlia e Carla já confirmaram presença. Antônio, seu vizinho, chegará com Márcia." Passei os olhos pelos documentos que Luísa trouxera. Relatórios bancários detalhando cada retirada não autorizada feita por Ricardo ao longo dos anos. Cópias das procurações falsificadas com minha assinatura forjada. Extratos de contas secretas demonstrando um patrimônio que ele jamais poderia imaginar. O Novo Testamento, redirecionando minha fortuna para o Instituto e estabelecendo Júlia como sucessora nos negócios. E quanto à reação dele? Consideramos todos os cenários? Luísa assentiu, sempre meticulosa. Temos segurança discreta posicionada. Se ele reagir de forma agressiva, será contido imediatamente. O delegado estará com a ordem de prisão já emitida. Bastará apresentá-la.
Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso do que estávamos prestes a fazer pairando entre nós. 40 anos de segredos culminando em um momento de verdade absoluta. Ainda pode desistir, Helena, Luísa disse suavemente. Poderíamos revelar apenas sua verdadeira condição financeira. Deixar a questão criminal de lado. Balancei a cabeça. Essa possibilidade havia passado pela minha mente inúmeras vezes, especialmente durante a noite insone. Mas a imagem do café quente escorrendo pelo meu rosto, a queimadura na pele, as palavras cruéis, você é pobre e não faz nada da vida, tudo isso me lembrava que não se tratava apenas de uma mentira mantida por tempo demais. Era sobre abuso, era sobre justiça. Não, Luísa. Ricardo fez escolhas conscientes, falsificou documentos, desviou dinheiro, abusou de uma idosa, sua própria mãe. Existem consequências para essas ações, e ele precisa enfrentá-las. Minha amiga assentiu, compreendendo. Em mais de 30 anos de amizade, ela raramente me vira tão resoluta. Nesse caso, há algo mais que precisamos discutir. Luísa abriu outra pasta, esta contendo documentos sobre o Instituto Helena Campos. A imprensa provavelmente descobrirá tudo em breve. A história da milionária secreta que fingiu ser pobre por décadas, cujo filho abusivo foi preso após uma armadilha elaborada, é material sensacionalista. Não havia pensado nisso. Passei tanto tempo escondendo minha identidade que a ideia de exposição pública me causava desconforto. O que sugere? Controlar a narrativa. Após a revelação para Ricardo, anunciaremos oficialmente a expansão do Instituto, destacando o trabalho com idosos vítimas de abuso familiar. Sua história será apresentada como inspiração, não como escândalo. Era uma abordagem inteligente. Transformar minha história pessoal em um catalisador para a mudança social. Algo maior que o drama familiar. Maior que a vingança contra um filho ingrato. Faça os arranjos necessários. Concordei. O restante da manhã foi dedicado aos últimos preparativos. Revisei cada documento. Ensaiei mentalmente o que diria. Escolhi cuidadosamente o que vestiria. Não o conjunto simples que normalmente usava no apartamento do Jardim Paulista, mas também não algo ostensivamente luxuoso. Um vestido azul marinho de corte clássico, discretamente elegante, com um único acessório, o colar de pérolas que meu marido me dera em nosso último aniversário de casamento. Pouco depois do meio-dia, recebi a ligação que esperava. Era Júlia. Vó, acabei de chegar ao velório. Papai está aqui, conversando com o padre. É tão estranho ver um caixão fechado sabendo que você está viva. Está tudo bem, querida? Consegue manter a compostura? Sim, estou bem. Fingi chorar um pouco quando cheguei. Papai nem me abraçou direito. Está mais preocupado com as ligações do banco. Senti uma pontada de dor. Mesmo em um suposto velório da própria mãe, Ricardo não conseguia demonstrar o mínimo de decoro. Lembre-se, não demonstre surpresa quando ele receber a ligação sobre a leitura do testamento. Isso foi organizado para parecer procedimento padrão do escritório. Entendi. Vejo você mais tarde, vó. No escritório da doutora Luísa. Até logo, querida. Desliguei, pensando em como minha neta havia se tornado uma aliada crucial neste plano. Sua presença na leitura do testamento não era apenas simbólica. Representava a continuidade, o futuro que eu esperava construir após esta ruptura dolorosa. Às 13h, Paulo me levou ao escritório de Luísa no centro de São Paulo. Entramos pela garagem subterrânea, usando o elevador privativo que dava acesso direto à sala de reuniões dos fundos. Um caminho que Ricardo desconhecia completamente. A sala já estava preparada. Uma grande mesa oval, cadeiras posicionadas estrategicamente. No centro, a pasta com o testamento e os documentos comprobatórios dos crimes de Ricardo. Em uma antessala adjacente, conectada por uma porta discreta, o delegado Souza e o promotor Mendonça aguardavam com a ordem de prisão. Os convidados começarão a chegar às 14h30, informou Luísa. Ricardo será o último, marcado para 15h. Assenti, sentindo uma estranha calma. Por décadas, vivi dividida entre duas identidades. Hoje, finalmente, seria apenas uma pessoa. Helena Campos, sem máscaras, sem fingimentos. A primeira a chegar foi Carla,
ex-esposa de Ricardo. Aos 36 anos, mantinha a elegância e a postura firme que sempre admirei. Quando soube que eu estava na antessala, pediu para me ver antes dos outros chegarem. Dona Helena! Ela me abraçou com genuína emoção. Quando Luísa me contou tudo, mal pude acreditar. Todos esses anos? Obrigada por vir, Carla. Sei que deve ser difícil participar disso. Ela balançou a cabeça. Difícil foi permanecer casada com um homem que tratava a própria mãe como um fardo. Sempre soube que havia algo errado na dinâmica de vocês, mas nunca imaginei tudo isso. Conversamos brevemente sobre sua vida após o divórcio. Ela havia retomado sua carreira em marketing. Estava prosperando profissionalmente. Não havia se casado novamente, mas parecia em paz com suas escolhas. Tenho uma proposta para você, Carla. Após tudo isso, gostaria que considerasse assumir a diretoria de comunicação do Instituto. Seu talento seria valioso para ampliar nosso alcance. Seus olhos brilharam com surpresa e interesse. Seria uma honra, Dona Helena. Podemos conversar mais sobre isso depois que tudo isso passar. Júlia chegou em seguida, seguida por Antônio, meu vizinho de 75 anos, que veio acompanhado por Márcia. Eduardo, o gerente do banco onde mantinha minhas contas secretas, foi o último antes de Ricardo. Às 14h58, Luísa recebeu a ligação da recepcionista. Seu filho acaba de chegar, Dona Helena. Era o momento. Todos tomaram seus lugares na mesa. Eu me posicionei na antessala, onde poderia ouvir e ver tudo através de um sistema discreto de áudio e vídeo, esperando o momento perfeito para minha entrada. Ricardo entrou na sala de reuniões com a arrogância habitual. Vestia um terno escuro, apropriado para um funeral, mas seu rosto não mostrava sinais de luto. Parecia mais irritado por ter que interromper seu dia para esse procedimento burocrático, como certamente considerava a leitura do testamento. "Boa tarde a todos", disse, lançando olhares confusos para Carla e Antônio. Não esperava uma plateia tão grande para algo tão simples. Luísa assumiu o controle da situação com a autoridade de seus 40 anos de advocacia. "Senhor Ricardo, obrigada por vir. Como advogada de sua mãe por mais de 30 anos, tenho a responsabilidade de conduzir esta leitura de testamento." 30 anos? Ricardo franziu o senho. "Pensei que você a conhecesse há menos tempo." Há muitas coisas que você desconhece, Sr. Ricardo. Por favor, sente-se." Ele obedeceu, ainda confuso com a presença dos outros. Júlia mantinha os olhos baixos, evitando o olhar do pai. Carla o observava com uma expressão neutra, quase clínica. Antônio, meu vizinho, não escondia seu desprezo. "Antes de iniciarmos", continuou Luísa, "gostaria de exibir um breve vídeo que Dona Helena preparou especificamente para esta ocasião." Ela acionou um controle remoto e uma tela desceu do teto. Minha imagem apareceu, gravada no escritório da mansão de Alphaville, um cenário que Ricardo jamais vira. "Ricardo, meu filho." Minha voz gravada soou clara e firme, sem o tom frágil que ele conhecia. "Se você está assistindo a este vídeo, significa que acredita que estou morta. A verdade, no entanto, é bem diferente." Vi seu rosto empalidecer, a confusão transformando-se em choque absoluto. Por 40 anos, mantive uma vida dupla. A mãe simples e modesta que você conhece é apenas uma fachada. A realidade é que sou proprietária de um dos maiores grupos empresariais do setor imobiliário do Brasil, com um patrimônio estimado em mais de 500 milhões de reais. Ricardo olhou em volta, como se esperasse que alguém interrompesse o vídeo, revelando uma elaborada piada. "Escolhi viver modestamente não por necessidade, mas por princípio. Queria que você crescesse compreendendo o valor do trabalho, da humildade, do respeito. Infelizmente, fracassei nesse objetivo. No vídeo, mostrei documentos comprovando minha verdadeira condição financeira. Propriedades, investimentos, empresas. Um império construído discretamente ao longo de décadas. O que você não sabe, Ricardo, é que enquanto me desprezava como uma velha pobre que não faz nada, eu observava cada um de seus passos. Inclusive quando você começou a desviar dinheiro das minhas contas, falsificando minha assinatura em procurações." "Eti." O rosto de Ricardo transformou-se em uma máscara de pânico. Seus olhos saltaram para a porta.
calculando uma possível fuga. Não se preocupe, filho. Esta não é apenas uma revelação familiar. É algo muito mais sério. Foi nesse momento que escolhi entrar na sala. A porta da antessala se abriu e dei 3 passos firmes até estar completamente visível para todos. Ricardo levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Mãe? Mas você... O hospital... O caixão... Morte prematura, não é mesmo? Disse com uma calma que contrastava com seu desespero evidente. Assim como as notícias sobre minha pobreza. O delegado Souza e o promotor Mendonça entraram logo atrás de mim, posicionando-se estrategicamente próximos a Ricardo. Ricardo Campos, começou o delegado. Temos um mandado para sua prisão pelos crimes de abuso de idoso, violência doméstica, estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. Meu filho olhou para mim com uma mistura de ódio e incredulidade. Você planejou tudo isso? Uma armadilha? Sua própria mãe? Não, Ricardo. Você construiu esta armadilha, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. Cada documento falsificado, cada humilhação, cada gota de café quente derramada no meu rosto. Eu apenas esperei o momento certo para fechá-la. Ele tentou argumentar, buscar simpatia nos rostos ao redor. Não encontrou. Júlia olhava para o pai com tristeza, mas determinação. Carla mantinha a expressão impassível. Antônio, meu vizinho, testemunha de tantos episódios de desrespeito, parecia quase satisfeito. Os senhores não entendem. Ricardo tentou se defender, dirigindo-se ao delegado e ao promotor. Ela está confusa. Idosos frequentemente inventam histórias. Acredito que 500 milhões de reais proporcionam muita clareza mental, senhor Ricardo. Interrompeu Luísa, espalhando documentos bancários sobre a mesa. Assim como as gravações das câmeras instaladas no apartamento, as perícias grafotécnicas nas procurações falsificadas e os depoimentos de testemunhas. O delegado se aproximou com as algemas. Ricardo, percebendo que não havia escapatória, fez uma última tentativa desesperada. Mãe, por favor, sou seu filho, seu único filho, sangue do seu sangue. Não pode fazer isso comigo. Aproximei-me dele, mantendo uma distância segura, mas próxima o suficiente para que pudesse ver cada detalhe do meu rosto, o rosto que ele havia menosprezado por tanto tempo. Ricardo, durante anos esperei que você demonstrasse o mínimo de respeito, não por meu dinheiro que você desconhecia, mas por minha humanidade, pela mulher que o trouxe ao mundo, que o criou sozinha após a morte de seu pai. Você escolheu o desprezo, escolheu o abuso, escolheu a criminalidade. Agora precisa escolher a responsabilidade. O delegado conduziu meu filho para fora da sala. Antes que saísse completamente, acrescentei: quando cumprir sua pena, haverá um lugar para você no Instituto Helena Campos. Não como herdeiro privilegiado, mas como funcionário, trabalhando com idosos que sofreram o mesmo tipo de abuso que você me infligiu. Será sua chance de redenção, se escolher aceitá-la. Depois que Ricardo foi levado, a sala caiu em um silêncio pesado. Não era uma vitória que trouxesse alegria. Era o encerramento necessário de um capítulo doloroso. Júlia se aproximou, segurando minhas mãos entre as suas. Você está bem, vó? Assenti, sentindo uma estranha leveza. Por 40 anos, carregara o peso de uma identidade falsa, de segredos acumulados, de humilhações silenciadas. Hoje, finalmente, podia ser simplesmente eu mesma. Estou bem, querida. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente bem. Olhei para o grupo reunido na sala. Não mais coadjuvantes no teatro que montei por décadas, mas aliados em um novo capítulo que começava agora. Um capítulo de verdade, de propósito, de legado. Luísa se aproximou com uma pasta de documentos. Está pronta para a próxima fase? A imprensa certamente descobrirá tudo em breve. Sim, respondi, sentindo uma determinação renovada. Vamos transformar esta história pessoal em algo maior, algo que possa realmente fazer diferença. Naquela tarde, no escritório de Luísa, não era apenas o destino de um filho ingrato que se decidia. Era o início de uma nova missão: usar minha história, minha fortuna e minha experiência para dar voz àqueles que, como eu, sofreram em silêncio.
A diferença é que, diferente de muitos idosos vulneráveis, eu tinha os recursos para lutar. E agora, finalmente, tinha a liberdade para usá-los abertamente. A vingança havia sido servida, não como um prato frio, mas como o início de algo muito maior que minha dor pessoal. Algo que, esperava eu, justificaria os 40 anos de vida dupla e transformaria meu maior fracasso, a criação de Ricardo, em um catalisador para a mudança social. As primeiras horas após a prisão de Ricardo foram surreais. Enquanto ele era conduzido para a delegacia, permaneci no escritório de Luísa com Júlia, Carla, Antônio e Márcia. Um silêncio pesado pairava sobre todos nós. Não era um momento de celebração, mas de reflexão profunda sobre como laços familiares podem se deteriorar tão drasticamente. Deveríamos brindar, disse finalmente Luísa, abrindo uma garrafa de champanhe que havia guardado para a ocasião. Não a queda de Ricardo, mas a sua libertação, Helena. 40 anos é tempo demais para viver uma mentira. Aceitei a taça, observando as bolhas subirem lentamente. Era estranho pensar que algo tão simples, beber champanhe em público, admitir minha verdadeira identidade, agora era possível sem subterfúgios. Como foi? Perguntou Júlia, sentando-se ao meu lado. Planejar sua própria morte, ver seu velório acontecendo. Perturbador, admiti, relembrando as últimas 24 horas. Observar pelo circuito interno de câmeras enquanto seu pai recebia a notícia do meu falecimento. Ver sua reação, ou melhor, sua falta de reação genuína. Foi como assistir à confirmação final de algo que eu já sabia, mas me recusava a aceitar completamente. Contei a eles os detalhes da encenação no hospital. Como o Dr. Mendes, médico que trabalha no Instituto Helena Campos, coordenou tudo meticulosamente. A equipe de enfermagem selecionada a dedo, o corpo coberto na maca. Na verdade, uma voluntária com cabelos grisalhos semelhantes aos meus. A reação de Ricardo, prática, burocrática, focada nos procedimentos, sem um momento sequer de verdadeiro luto. Quando ele chegou ao velório, continuou Júlia, estava ao telefone discutindo uma aplicação financeira. Interrompeu a ligação apenas para falar rapidamente com o padre sobre como a cerimônia deveria ser breve e sem extravagâncias. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Comentou com alguém que pelo menos agora poderia finalmente vender aquele apartamento velho. Antônio, meu vizinho de longa data, balançou a cabeça em desaprovação. Semana passada, quando ele veio visitá-la, Dona Helena, o ouvi no corredor falando ao telefone. Dizia que estava cuidando da velha e que era um fardo que não duraria muito tempo. Cada revelação era como uma pequena facada. Não pela surpresa, eu já conhecia bem o caráter de meu filho, mas pela confirmação pública, pelo testemunho de pessoas que me importavam. "O que acontecerá com ele agora?" perguntou Carla, a ex-nora que Ricardo nunca soube valorizar. Luísa, sempre a profissional, assumiu a explicação jurídica. Ele enfrentará um processo criminal pelos crimes de abuso contra idoso, violência doméstica, estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. Com as provas que temos, documentos falsificados, registros bancários, depoimentos, as gravações das câmeras do apartamento, a condenação é praticamente certa. "Quanto tempo de prisão?" A voz de Júlia tremia levemente. Apesar de tudo, era seu pai. Considerando os agravantes, vítima idosa, relação de confiança, premeditação, estimamos entre 5 e 8 anos, dependendo do juiz. Provavelmente cumprirá em regime semiaberto após o primeiro ano. Márcia, que havia servido café para Ricardo por mais de 20 anos, sem que ele jamais se lembrasse de seu nome, perguntou o que todos pensavam. "E depois, Dona Helena, quando ele sair?" Essa era a pergunta que me atormentou durante todo o planejamento desta operação. O que fazer com Ricardo após sua punição legal? Deserdá-lo completamente? Oferecer uma última chance? Durante anos, fui movida pela esperança de que ele pudesse mudar, de que sob a camada de arrogância ainda existisse o menino sensível que eu criara. Essa esperança havia se esgotado? Ele terá uma escolha, respondi finalmente. No instituto,
criamos um programa de reabilitação para agressores de idosos. Normalmente são filhos ou cônjuges que, após cumprirem pena, desejam reconstruir suas vidas. Ricardo poderá trabalhar lá, conhecendo a realidade das vítimas, participando de terapia, contribuindo de forma significativa. Se aceitar esse caminho e demonstrar mudança genuína ao longo de 5 anos, receberá uma parte da herança, não para gastar frivolamente, mas vinculada a projetos sociais que deverá administrar sob supervisão. E se ele recusar? Perguntou Júlia. Então receberá apenas o mínimo legal a que tem direito como herdeiro necessário. O suficiente para viver com dignidade básica, mas nada além. Carla assentiu, aprovando a abordagem. Conhecendo Ricardo, ele tentará o caminho mais fácil para o dinheiro, fingindo arrependimento. Como saberá se a mudança é genuína? Tempo. Respondi simplesmente. 5 anos é período suficiente para manter uma fachada? Talvez para algumas pessoas. Mas Ricardo nunca teve paciência para projetos de longo prazo. Se for apenas uma estratégia para acessar o dinheiro, ele se revelará muito antes disso. Nossa conversa foi interrompida pelo telefone de Luísa. Era seu assistente da recepção, informando que jornalistas já estavam no saguão do prédio. De alguma forma, a notícia havia vazado. Provavelmente alguém na delegacia conectou os pontos quando Ricardo foi preso gritando sobre uma conspiração envolvendo sua mãe milionária. Começou antes do esperado, disse Luísa, desligando o telefone. Precisamos implementar nossa estratégia de comunicação agora. Nos preparamos rapidamente. Era hora de controlar a narrativa, transformando o que poderia ser um escândalo sensacionalista em uma plataforma para discussão sobre o abuso contra idosos. Luísa havia preparado um comunicado oficial que seria distribuído à imprensa, enquanto eu me preparava para conceder uma única entrevista exclusiva ao Jornal Nacional daquela noite. Uma conversa controlada, com perguntas previamente acordadas. Vamos usar o elevador privativo, disse Luísa, conduzindo-nos para os fundos do escritório. Paulo está esperando com o carro na garagem. Antes de sairmos, abracei cada pessoa naquela sala. Antônio, que tantas vezes testemunhou silenciosamente o desrespeito de Ricardo. Márcia, que manteve meu segredo por décadas. Carla, que intuiu que havia mais em mim do que aparentava. E Júlia, minha neta, que agora carregava em seus ombros jovens o peso de um legado inesperado. Obrigada a todos, disse com a voz embargada. Por anos vivi dividida entre 2 identidades. Hoje, graças a vocês, posso finalmente ser apenas uma pessoa. No carro, a caminho da mansão em Alphaville, Júlia segurou minha mão em silêncio. Pela janela, observávamos São Paulo transformar-se gradualmente. Os prédios comerciais dando lugar a condomínios residenciais, as ruas movimentadas a avenidas mais amplas. Uma transformação semelhante à que eu vivia internamente. Como se sente, vó? Perguntou finalmente Júlia. Verdadeiramente, sem filtros. Refleti por um momento, tentando organizar o turbilhão de emoções que me atravessava. Triste, aliviada, apreensiva, empoderada. Pausei, buscando as palavras certas. Imagine carregar uma pedra pesada por 40 anos. Seus músculos se acostumam com o peso, se adaptam. Quando finalmente a solta, há alívio imediato, mas também desorientação. Seus braços parecem leves demais, quase flutuantes. É como me sinto agora, livre, mas ainda aprendendo a navegar essa liberdade. E quanto ao papai, sente raiva? A pergunta mais difícil. Olhei para o céu de São Paulo, coberto por uma fina camada de nuvens. Raiva não define bem. Sinto luto. Luto pelo filho que poderia ter sido, pela relação que nunca tivemos. Mesmo hoje, vendo-o algemado, uma parte de mim, a mãe que existe além da empresária, da vítima, sentiu dor. Não por ele estar enfrentando consequências, mas pelo fato de termos chegado a esse ponto. Júlia assentiu, compreendendo com uma maturidade além de seus 19 anos. O mais difícil foi a encenação da minha morte. Continuei. Observar alguém receber a notícia de seu falecimento é perturbador. Esperava pelo menos um momento de humanidade genuína da parte dele. Uma lágrima, um instante de reflexão, qualquer coisa que indicasse que, apesar de tudo,
Havia alguma conexão emocional real. Mas o que vi foi um homem calculando vantagens, pensando no apartamento que poderia vender, nos gastos que não teria mais. Isso deve ter doído muito. Júlia apertou minha mão. Foi a confirmação final que eu precisava. Por anos, justifiquei seu comportamento, busquei explicações, alimentei esperanças. Aquele momento no hospital, vendo sua reação à minha suposta morte, encerrou qualquer dúvida. Foi doloroso, mas também libertador. Chegamos à mansão em Alphaville quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Paulo abriu a porta do carro e informou que a equipe do Jornal Nacional chegaria em 1 hora para a entrevista. Teríamos tempo apenas para nos refrescar e organizar os pensamentos. Na privacidade do meu quarto, troquei o vestido azul marinho por outro, em tom verde esmeralda. Uma escolha deliberada para a televisão. Nada ostensivo, mas elegante o suficiente para representar quem eu realmente era. Mantive o colar de pérolas. A única joia que usava tanto em minha vida simples quanto em minha vida real. Sentei-me na penteadeira, observando meu reflexo no espelho. O rosto de uma mulher de 70 anos, com rugas que contavam histórias de alegrias e tristezas, sucessos e fracassos. Os olhos que viram um império crescer em segredo. Os lábios que por décadas pronunciaram meias-verdades. Os cabelos grisalhos que agora não precisavam mais esconder sua verdadeira dona. Júlia bateu suavemente na porta. "Posso entrar, vó?" "Claro, querida." Ela se aproximou segurando um tablet. "Acabei de ver as primeiras notícias online. Está em todos os portais." Olhei para a tela. Manchetes sensacionalistas pipocavam em diversos sites. Empresária milionária fingiu ser pobre por 40 anos e armou cilada para filho abusivo. Idosa forja a própria morte para desmascarar filho que desviava seu dinheiro. O golpe do café. Como uma das mulheres mais ricas do Brasil se vingou do filho que a humilhava. Império secreto. Helena Campos revela fortuna de 500 milhões após filho jogar café nela. Suspirei. Era esperado, mas ainda assim desconfortável ver minha vida privada transformada em entretenimento público. "É por isso que a entrevista desta noite é tão importante", disse Júlia, como se lesse meus pensamentos, para redirecionar a narrativa. Assenti, grata pela perspicácia de minha neta. Exatamente. Não quero ser lembrada como a milionária excêntrica que enganou o filho, ou pior, como uma mãe vingativa. Esta história precisa servir a um propósito maior. A equipe do Jornal Nacional chegou pontualmente. Escolhemos a biblioteca da mansão como cenário para a entrevista. Um ambiente sofisticado, mas não ostensivo, com estantes de livros do chão ao teto e uma lareira discreta. Sentei-me numa poltrona de couro, enquanto a jornalista Renata Vasconcelos se acomodava à minha frente. Luísa permaneceu fora do enquadramento, mas próxima o suficiente para intervir se necessário. "Dona Helena", começou Renata após os cumprimentos iniciais, "o Brasil acordou hoje com uma história que parece saída de um romance. Uma das mulheres mais ricas do país vivendo como pessoa comum por 40 anos, sofrendo abusos do próprio filho, que desconhecia sua verdadeira condição financeira. Por que escolheu viver desta forma? Mantive a postura ereta, a voz firme, o olhar direto. Não mais a senhora frágil que Ricardo conhecia, mas a empresária bem-sucedida que sempre fui. Quando meu marido faleceu prematuramente, Ricardo tinha apenas 8 anos. Herdamos um patrimônio considerável e conexões importantes no mercado. Como mãe, enfrentei um dilema: assumir publicamente o controle dos negócios, expondo meu filho à pressão da riqueza desde cedo, ou protegê-lo dessa exposição, permitindo que crescesse compreendendo o valor do trabalho e do mérito. Fiz uma pausa, relembrando aquela decisão tomada décadas atrás. Optei pelo segundo caminho. Mantivemos nossa vida aparentemente modesta. Ricardo frequentou escolas públicas de qualidade. Depois conquistou uma vaga na universidade por mérito próprio. Administrei os negócios discretamente, através de intermediários confiáveis. A intenção era revelá-lo gradualmente à verdade quando demonstrasse maturidade suficiente. E quando percebeu que isso não aconteceria? A pergunta era direta, mas necessária. Foi um processo lento, doloroso.
Vi meu filho desenvolver uma obsessão por status e dinheiro, justamente o que tentei evitar. Em vez de gratidão pelo que tinha, cultivou ressentimento pelo que acreditava não ter. Quando finalmente conseguiu um bom emprego no banco, esperava que a estabilidade financeira trouxesse alguma paz. Ao contrário, intensificou sua frustração e, eventualmente, seu desprezo por mim. Desprezo que culminou no incidente do café? Toquei levemente o rosto, onde a marca da queimadura já havia desaparecido, mas a memória permanecia vívida. O café foi apenas a manifestação física de algo que já acontecia há anos. Verbal e emocionalmente, meu filho me agredia constantemente. Velha inútil, fardo, ignorante. Eram palavras comuns em seu vocabulário quando se dirigia a mim. O desrespeito tornou-se sua linguagem padrão. E quando decidiu que era hora de revelar a verdade? Quando descobri que, além do abuso emocional, Ricardo havia passado a cometer crimes financeiros contra mim, falsificando minha assinatura, desviando dinheiro das minhas contas, pequenas quantias que ele acreditava que uma velha distraída não notaria. A entrevista continuou por quase 1 hora. Falamos sobre o plano meticuloso da falsa morte, a armadilha elaborada, a prisão de Ricardo. Mas, gradualmente, redirecionei a conversa para o tema que realmente importava: o abuso contra idosos no Brasil. Minha história é incomum porque tive recursos para me defender. Mas e os milhares de idosos que sofrem abusos semelhantes diariamente? Sem voz, sem poder, sem saída? Esta é a verdadeira tragédia que precisamos discutir. Apresentei dados sobre violência contra idosos. Falei sobre o trabalho do Instituto Helena Campos. Anunciei a expansão de nossos programas de assistência jurídica gratuita para vítimas de abuso familiar. O que espera que as pessoas aprendam com sua história, dona Helena? Perguntou Renata, na conclusão da entrevista. Olhei diretamente para a câmera, consciente de que milhões de brasileiros assistiriam àquelas palavras mais tarde. Que respeito não tem preço. Que nenhuma quantia de dinheiro substitui a dignidade humana. Que envelhecer não nos torna menos merecedores de consideração. E, finalmente, que nunca é tarde demais para romper o silêncio e recomeçar. Após a equipe de televisão partir, Júlia me abraçou com força. Você foi incrível, vó. Transformou uma história pessoal em uma plataforma para uma causa importante. Sorri, sentindo o peso dos últimos dias finalmente se dissipar. A falsa morte, a revelação chocante, a prisão de Ricardo, tudo havia acontecido conforme planejado, mas o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Vamos para a varanda, sugeri. Quero ver o pôr do sol. De pé na varanda que dava para o jardim, observei as últimas luzes do dia se extinguirem no horizonte. Por 40 anos, vivi nas sombras, escondendo quem realmente era. Agora, enfrentava um novo amanhecer, não apenas para mim, mas para todos os idosos vulneráveis que poderiam se beneficiar da minha história. A noite caiu sobre Alphaville, trazendo consigo um céu pontilhado de estrelas. Em algum lugar da cidade, Ricardo passava sua primeira noite na prisão. Em todo o Brasil, a notícia da milionária secreta que se vingou do filho abusivo circulava rapidamente. Amanhã, meu rosto estaria nos jornais, minha história nas conversas de milhares de brasileiros. Mas naquele momento, sob o céu estrelado, eu era apenas Helena, não mais dividida entre a pobre senhora do Jardim Paulista e a poderosa empresária de Alphaville. Finalmente inteira, finalmente livre, finalmente eu mesma. Os dias que se seguiram à entrevista no Jornal Nacional foram uma tempestade midiática como jamais experimentei. Minha história se espalhou não apenas pelo Brasil, mas internacionalmente. Da noite para o dia, tornei-me um símbolo, para alguns, de justiça poética, para outros, de planejamento estratégico, e para muitos idosos que sofriam em silêncio, um farol de esperança e possibilidade. A mansão em Alphaville, antes meu refúgio secreto, agora estava cercada por jornalistas. Luísa contratou segurança adicional e coordenou um cronograma limitado de entrevistas. Escolhemos cuidadosamente onde falar, priorizando veículos que tratavam a questão do abuso contra idosos com a seriedade que merecia, não como mero sensacionalismo.
Na manhã do terceiro dia, após a prisão de Ricardo, recebi uma ligação inesperada. Era o delegado Souza. Dona Helena, bom dia. Espero não estar incomodando. De forma alguma, delegado. Alguma novidade sobre o caso? Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Sim, seu filho está solicitando vê-la. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, ainda era meu filho. O menino que um dia embalarei em meus braços, que plantou comigo as rosas do jardim quando tinha apenas 6 anos, que chorou em meu colo quando o pai morreu. Ele disse por quê? Não especificamente. Apenas insiste que precisa falar com a senhora. É claro que a decisão é inteiramente sua. Ninguém a obrigaria a tal encontro. Respirei fundo, olhando pela janela do meu escritório na mansão. O jardim estava particularmente bonito naquela manhã. As rosas em plena floração. A fonte central borbulhando serenamente. Vou encontrá-lo, decidi. Mas não hoje. Preciso de um tempo para me preparar. Compreendo perfeitamente, Dona Helena. Quando estiver pronta, entre em contato e organizaremos tudo com a devida segurança. Depois de desligar, permaneci em silêncio, contemplando o que Ricardo poderia querer. Um pedido de perdão? Improvável, conhecendo seu orgulho. Explicações? Talvez. Mas provavelmente, alguma tentativa de manipulação para reduzir sua pena. Júlia entrou no escritório trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Desde a revelação, ela praticamente se mudara para a mansão, assumindo o papel de protetora que eu jamais imaginei precisar aos 70 anos. O delegado ligou. Informei enquanto ela servia o chá. Ricardo quer me ver. Minha neta pausou por um instante, a chaleira suspensa no ar. E você vai? Sim, mas não imediatamente. Preciso estar emocionalmente preparada. Júlia assentiu, compreensiva. Quer que eu vá com você quando for? Sorri, tocada por sua lealdade. Obrigada, querida. Mas é algo que preciso enfrentar sozinha. Naquela tarde, recebemos Carla para discutir sua possível atuação como diretora de comunicação do Instituto Helena Campos. Após o divórcio de Ricardo, ela havia construído uma carreira respeitável em marketing corporativo, especializando-se em responsabilidade social. Suas habilidades seriam valiosas para ampliar o alcance do Instituto. Visitei o complexo em Santana ontem, comentou Carla enquanto revisávamos projetos no escritório. É impressionante, Dona Helena. O cuidado com cada detalhe, o respeito com que os idosos são tratados. Senti-me honrada com o convite para fazer parte disso. Sempre acreditei que a velhice deveria ser tratada com dignidade, não como um fardo, respondi, lembrando de como meu próprio filho me via. No Instituto, buscamos não apenas cuidados físicos, mas valorização da experiência e sabedoria que nossos idosos carregam. Passamos horas discutindo estratégias de comunicação, campanhas de conscientização sobre abuso contra idosos, parcerias com universidades para pesquisas na área gerontológica. No final da reunião, Carla aceitou oficialmente a posição com início imediato. Há algo mais que gostaria de discutir, disse ela, hesitante. Sobre Ricardo. Endireitei-me na cadeira, preparando-me para o que viria. Durante nosso casamento, percebi comportamentos preocupantes, além do que a senhora já conhecia. Ele mantinha um caderno com anotações detalhadas sobre suas rotinas, Dona Helena. Horários em que saía, pessoas que visitava, até mesmo medicamentos que tomava. Na época, ele justificou como preocupação filial. Mas agora parece mais uma forma de controle, completei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ou preparação para algo pior. Carla assentiu, visivelmente desconfortável. Encontrei o caderno quando estava empacotando minhas coisas para sair do apartamento. Havia anotações sobre quanto tempo a senhora provavelmente ainda viveria, baseado em estatísticas de longevidade e seus supostos problemas de saúde. Aquela revelação era perturbadora em um nível que eu não havia considerado. Ricardo não estava apenas esperando minha morte para herdar o pouco que acreditava que eu possuía. Estava ativamente monitorando, talvez até mesmo acelerando mentalmente o processo. Por que não me contou isso antes? Perguntei, sem acusação na voz, apenas curiosidade. Na época, ainda acreditava que poderia ajudá-lo a mudar. Depois do divórcio,
Questionei se não estaria exagerando, interpretando mal suas intenções. Mas agora, com tudo o que aconteceu, agradeci a Carla por sua honestidade e depois que ela saiu, chamei Luísa imediatamente. Esta nova informação precisava ser incluída no processo contra Ricardo, não para aumentar sua pena, que já seria significativa, mas para garantir que qualquer liberdade futura viesse com as devidas restrições e monitoramento. 3 dias depois, senti-me pronta para enfrentar meu filho. O delegado Souza organizou tudo para que o encontro acontecesse em uma sala privativa na delegacia, com segurança discreta, mas presente. Escolhi um conjunto simples: calça e blazer cinza, blusa branca e o colar de pérolas que raramente tirava. Paulo me conduziu até a delegacia no início da tarde. No caminho, observei a cidade que tanto amava, as ruas familiares agora vistas com novos olhos. Não mais como a idosa modesta que pegava ônibus e metrô, mas como a empresária influente que ajudara a moldar o mercado imobiliário paulistano por décadas. Na delegacia, fui recebida pelo delegado Souza pessoalmente. Um homem na casa dos 50 anos, com olhos gentis que contrastavam com sua postura firme. Dona Helena, preparamos tudo conforme solicitado. A conversa será privada, mas teremos 2 agentes posicionados discretamente. Se a qualquer momento sentir-se desconfortável, basta fazer um sinal e eles intervirão imediatamente. Assenti, grata pela consideração. Como ele está? O delegado hesitou brevemente, adaptando-se à nova realidade. Os primeiros dias na prisão são sempre os mais difíceis, especialmente para alguém com o perfil do seu filho. Fui conduzida a uma sala simples, mas limpa. Uma mesa retangular, 2 cadeiras, paredes cinza claro, uma pequena janela com grades. Sentei-me e esperei. Quando a porta se abriu, meu coração acelerou involuntariamente. Ricardo entrou, acompanhado por um guarda que se retirou após garantir que estávamos acomodados. Meu filho vestia o uniforme padrão do sistema prisional. Uma visão que, apesar de tudo, me causou um aperto no peito. Mãe, disse ele simplesmente, sentando-se à minha frente. Observei-o atentamente. 3 dias de prisão já haviam deixado marcas. O rosto cansado, a barba por fazer, os olhos que antes transbordavam arrogância agora evitando contato direto. Mas ainda era Ricardo. Ainda era meu filho. Você pediu para me ver? Respondi, mantendo a voz firme. Ele passou as mãos pelo rosto. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Por que fez isso comigo? Sou seu filho. Não havia arrependimento em sua voz. Apenas indignação, como se eu fosse a criminosa, não ele. A pergunta correta seria: por que você fez isso comigo, Ricardo? Sou sua mãe. Ele bateu na mesa, frustrado. Você mentiu para mim por 40 anos. Toda a minha vida foi construída sobre uma farsa. Não, Ricardo. Sua vida foi construída sobre escolhas. Suas escolhas. A decisão de tratar sua própria mãe com desprezo. A decisão de falsificar documentos. A decisão de desviar dinheiro. A decisão de jogar café quente em uma idosa. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Minha única mentira foi por omissão. Não revelei minha verdadeira condição financeira. Sua mentira foi de caráter. Ricardo desviou o olhar, mas não recuou. Você poderia ter nos dado uma vida melhor. Poderíamos ter morado em uma mansão como a de Alphaville desde sempre. Eu poderia ter frequentado as melhores escolas, ter tido todas as oportunidades. E que tipo de homem você teria se tornado então? Ainda mais arrogante, ainda mais intitulado? A verdade, Ricardo, é que você tinha tudo o que precisava. Um lar seguro, educação de qualidade, oportunidades para crescer por mérito próprio. O que você nunca desenvolveu foi gratidão. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Pela janela pequena, um raio de sol entrava, criando um padrão geométrico no chão cinza. Quanto? Perguntou finalmente Ricardo. Quanto o quê? Quanto dinheiro você realmente tem? Mesmo agora, era isso que o interessava. Não meus sentimentos, não nosso relacionamento destruído, não o futuro que poderia ter construído, apenas o valor material. O suficiente para fazer a diferença na vida de milhares de idosos vulneráveis. Respondi calmamente.
O suficiente para criar um legado de respeito e dignidade. O suficiente para garantir que Júlia nunca precise escolher entre integridade e conforto material. Fiz uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Mas não o suficiente para comprar o que realmente importa: respeito, amor, caráter. Ricardo soltou uma risada amarga. Sempre com as lições de moral. Até no fim você não consegue ser apenas uma mãe normal. E o que seria uma mãe normal, Ricardo? Alguém que aceita abusos calada? Que permite que o filho a roube e humilhe sem consequências? Que sacrifica sua própria dignidade para proteger um adulto de 38 anos das consequências de seus próprios atos? Ele não respondeu, mas pude ver algo em seus olhos. Não arrependimento, ainda não. Mas talvez o primeiro vislumbre de compreensão de que seu comportamento não era justificável. Ouvi dizer que você mantinha um caderno. Continuei, anotando meus horários, medicamentos, estimando quanto tempo eu ainda viveria baseado em estatísticas de longevidade. É verdade? Sua expressão de surpresa confirmou antes mesmo que respondesse. Carla contou isso? Era apenas planejamento financeiro. Planejamento para minha morte, Ricardo. Para o momento em que poderia finalmente se livrar do fardo e tomar posse do pouco que acreditava que eu possuía. Ele abaixou a cabeça, não por vergonha, percebi, mas para reorganizar seus pensamentos. Ricardo sempre fora estratégico, mesmo em situações desesperadoras. O que acontece agora? Perguntou finalmente. Você enfrentará as consequências legais de seus atos. Provavelmente alguns anos de prisão, considerando as provas e agravantes. E depois? Depois terá uma escolha. Inclinei-me levemente sobre a mesa. No Instituto Helena Campos, criamos um programa de reabilitação para agressores de idosos. Você poderá trabalhar lá, aprendendo sobre a realidade das vítimas, participando de terapia, contribuindo significativamente para reparar o dano que causou. E se eu aceitar esse programa, recebo minha parte da herança? Sempre o dinheiro. Sempre o cálculo frio de vantagens. Se demonstrar mudança genuína durante 5 anos, receberá uma parte do patrimônio, não para gastar como quiser, mas vinculada a projetos sociais que deverá administrar sob supervisão. Se recusar ou abandonar o programa, receberá apenas o mínimo legal a que tem direito como herdeiro necessário. Ricardo considerou as opções, claramente calculando qual oferecia maior vantagem financeira a longo prazo. Não havia dúvida em minha mente de que ele escolheria o caminho que prometia mais dinheiro. A questão era se conseguiria manter a fachada pelo tempo necessário. 5 anos é muito tempo, disse finalmente. A vida é longa, Ricardo. Você tem 38 anos. Quando sair da prisão, ainda terá décadas pela frente. A escolha que fizer agora determinará se essas décadas serão de crescimento ou de amargura. Nosso tempo estava acabando. O guarda apareceu na porta, sinalizando discretamente. Uma última pergunta, disse Ricardo quando me levantei para sair. Você planejou tudo isso desde o início? Criar uma falsa identidade, me deixar acreditar que éramos de classe média, para então revelar tudo de forma tão dramática? Pensei na pergunta, considerando cuidadosamente minha resposta. Não, Ricardo. Quando decidir viver modestamente após a morte de seu pai, foi com a melhor das intenções. Queria protegê-lo dos efeitos negativos da riqueza fácil. Queria que desenvolvesse valores sólidos, que construísse seu próprio caminho. O plano de revelação só começou a tomar forma quando percebi que minha estratégia havia falhado. Quando você se tornou justamente o tipo de pessoa que eu temia. Alguém que valoriza dinheiro e status acima de tudo, inclusive da própria mãe. Caminhei até a porta, mas me virei uma última vez. Você perguntou por que fiz isso. A verdade é que você tinha potencial para ser muito mais do que se tornou, Ricardo. Em algum momento do caminho, você fez escolhas que o levaram a este lugar. Minhas omissões podem ter contribuído, e por isso peço desculpas. Mas suas ações foram suas, e apenas suas. Saí da sala com passos firmes, sem olhar para trás. No corredor, o delegado Souza aguardava. Tudo bem, dona Helena? Sim, delegado. Obrigada. No carro, a caminho de casa, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Não por Ricardo. Não exatamente.
mas pelo que poderia ter sido, pelo filho que nunca tive verdadeiramente, pela família que imaginei construir quando ele nasceu. As semanas seguintes foram de intensa atividade. Com minha identidade agora pública, assumi oficialmente a presidência do Grupo Campos, o conglomerado imobiliário que havia dirigido discretamente por décadas. Nomeei Júlia como vice-presidente executiva, uma posição que ela ocuparia em período parcial enquanto concluía seus estudos em Direito. O Instituto Helena Campos ganhou novos pavilhões, expandindo sua capacidade para atender idosos vítimas de abuso. Com Carla liderando a comunicação, lançamos uma campanha nacional de conscientização que rapidamente ganhou apoio de celebridades e empresários influentes. Ricardo foi condenado a 6 anos de prisão por abuso contra idoso, violência doméstica, estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. A sentença incluía a possibilidade de progressão para regime semiaberto após 2 anos, condicionada à participação no programa de reabilitação do Instituto. 6 meses depois da condenação, recebi um envelope na mansão. Era uma carta de Ricardo, escrita à mão, algo que ele não fazia desde a adolescência. Mãe, os primeiros meses aqui foram os mais difíceis da minha vida. Perdi tudo o que achava importante: status, conforto, liberdade. Inicialmente, culpei você por tudo. Era mais fácil do que olhar para minhas próprias escolhas. Comecei a participar das sessões de terapia oferecidas aqui. No início, apenas para marcar presença, pensando no programa de reabilitação e na eventual herança. Mas algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, fui forçado a realmente olhar para mim mesmo, para o homem que me tornei. Não estou pedindo perdão. Ainda não. Não mereço e seria prematuro. Estou apenas comunicando que, quando chegar o momento, gostaria de participar do programa no Instituto. Não pelo dinheiro, embora não possa negar que isso ainda importa para mim, mas porque preciso entender como me tornei o tipo de pessoa capaz de tratar a própria mãe como tratei você. Ricardo. Li a carta várias vezes, tentando discernir se era genuína ou apenas mais uma estratégia manipulativa. O tempo diria: 6 meses era muito pouco para uma transformação verdadeira, mas talvez fosse o início de algo. 1 ano após a revelação pública da minha verdadeira identidade, o Instituto Helena Campos se tornara referência nacional em proteção ao idoso. Nosso programa de assistência jurídica gratuita para vítimas de abuso familiar havia ajudado mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil. O programa de reabilitação para agressores, embora menor, mostrava resultados promissores com seus primeiros participantes. Numa tarde de outono, sentei-me na varanda da mansão com Júlia e Luísa, aproveitando o clima ameno. Minha neta, agora com 20 anos, equilibrava com impressionante maturidade seus estudos e suas responsabilidades no Grupo Campos. Luísa, aos 66 anos, continuava sendo minha conselheira mais confiável, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. 1 ano, comentei, observando as folhas douradas que caíam suavemente no jardim. Parece simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Como se sente, vó? Perguntou Júlia, colocando sua mão sobre a minha. Com tudo o que aconteceu, com quem você é agora publicamente? Refleti sobre a pergunta, sentindo o peso e a leveza do último ano. Sinto-me completa, como se finalmente pudesse respirar com os 2 pulmões, viver com o coração inteiro. Não é sempre fácil ou confortável. A exposição pública, as expectativas, as lembranças dolorosas. Mas é autêntico. E quanto a Ricardo? Perguntou Luísa delicadamente. A carta que ele enviou é um começo, respondi. Não sei se algum dia teremos o relacionamento que sonhei quando ele era criança. Talvez algumas pontes, uma vez quebradas, não possam ser completamente reconstruídas. Mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, baseado na verdade que agora conhecemos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Em algum lugar da cidade, Ricardo refletia sobre suas escolhas em uma cela de prisão. Em todo o Brasil, idosos encontravam apoio e voz através do trabalho do Instituto. E ali, naquela varanda,
Uma senhora de 71 anos que passara a vida escondendo quem realmente era, finalmente se sentia em paz com sua verdadeira identidade. Justiça havia sido servida, não apenas para mim, não apenas para Ricardo, mas para todos os idosos silenciados pelo abuso, pela vergonha, pelo medo. Minha história pessoal transformara-se em algo maior que eu mesma, um catalisador para mudanças que continuariam muito além da minha existência. E no final, talvez essa tenha sido a vingança mais doce de todas. Transformar décadas de dor em um legado de esperança, dignidade e respeito.